Você sabia que o jeito de programar que vamos estudar hoje tem mais de 50 anos? A PO, também conhecida como Programação Orientada a Objeto, começou nos anos 60 como uma linguagem chamada Simula, e mesmo sendo tão antiga, ela continua sendo a base de linguagens modernas, como Java, Python e até frameworks de apps atuais. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre os conceitos essenciais desse jeito de programar, os pilares e boas práticas para projetar um software usando a POO que seja claro, organizado e fácil de manter atualizado. Vamos comigo. Certo. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre o que é a PO. A PO é um jeito de pensar o software. Em vez de espalhar funções soltas, a gente vai modelar as entidades, que seriam os objetos, certo? Cada objeto ele vai guardar um estado e executar ações, que seriam os métodos. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Quando a gente organiza o código desse jeito, entre métodos e atributos, fica mais fácil de modular e mais fácil de entender também, porque aí cada peça desse código tem uma responsabilidade clara. E isso vai facilitar bastante quando a gente for evoluir o sistema e dividir o trabalho entre várias pessoas, caso a gente esteja trabalhando em um grupo. Uma observação muito legal também é que muitos desenvolvedores, eles dizem que a PO é mais sobre modelar o problema corretamente, enxergar realmente ali o que precisa ser feito, do que saber usar as classes. É como se a classe fosse exatamente só uma ferramenta e o problema em si fosse modelar o que a gente precisa resolver. Certo. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre a classe e o objeto, e também sobre os atributos e os métodos que a gente deu uma passada anteriormente. A classe e o objeto, na realidade, a gente pode pensar como uma metáfora, com a classe sendo uma planta de uma casa e o objeto sendo a casa já pronta. E como que a gente pode entender isso? Que a classe ela define um molde de como que vai ser o projeto final, certo? E o objeto é a casa, no caso, pronta. Ela vai estar concreta com os valores e os atributos que ela precisa ter. Então, para entender classe e objeto, eu acho que é mais fácil a gente pensar numa metáfora nesse sentido, que facilitaria o entendimento desses dois conceitos. Para a gente entender os atributos e os métodos, a gente pode entender atributo como algo que guarda uma informação. Ou seja, um atributo pode ser um nome, um CPF, uma idade, uma cor. Ele vai guardar ali uma informação. É como se fosse uma variável, né? É a variável que a gente conhece para guardar informações, certo? E os métodos é o que a gente vai fazer com esses dados. Ou seja, a gente pode ter um método que adicionaria uma idade com base na data de nascimento. Ou a gente poderia ter um método que adicionaria dinheiro em um saldo. Então, é o que a gente vai fazer com cada atributo, né? Certo. Agora falando sobre construtores, a gente pode entender que um construtor é, roda quando um objeto nasce, tá? Ele inicializa os atributos e garante que o objeto ele comece em um estado válido, para que ele não receba valores nulos que não sejam permitidos, ou para realmente ali dar um valor inicial pro método, pro atributo, no caso. Em Java, a gente pode ter vários construtores para permitir várias formas diferentes da criação de um mesmo tipo de objeto, tá? É, um construtor mais robusto e mais bem programado, ele deixa o objeto pronto para uso e ele já reduz as chances de erro logo no começo. Os construtores, eles evitam objetos meio prontos, que só vão causar problemas ou dar alguma interferência quando vão ser utilizados, só depois. Então, ele é um tempo que vale a pena para fazer, entendeu? Vale a pena fazer ele. A gente vai falar um pouquinho sobre as classes abstratas. Elas são como uma receita que não está totalmente escrita. Ela traz algumas instruções, mas ela deixa algumas outras em branco. Ela pode ter métodos normais, mas ela também pode ter métodos abstratos, e que vão obrigar uma subclasse a dizer como que aquilo vai funcionar. Aqui, como exemplo, para a gente entender melhor as classes abstratas, a gente tem uma classe animal, por um exemplo, que pode ter um método comum, dormir, tá? E um método abstrato, emitir som. Todo animal dorme, certo? Mas cada um faz um som diferente. Então, por um exemplo, o cachorro, que seria uma subclasse, implementa o emitir som com um latido. E o gato, que seria uma outra subclasse, com um miado. Então, cada um teria o seu jeito ali de emitir um som, mas o emitir som está na classe animal. Mas o cachorro teria o latido como um som e o gato teria o miado como som. Uma dica para conseguir identificar uma classe abstrata é caso você esteja criando uma classe para servir de modelo para as outras, mas não para instanciar ela sozinha, muito provavelmente essa classe é uma classe abstrata, certo? Beleza. Agora, para a gente entender as exceções, o try e o catch ali, a gente pode pensar nisso como uma forma de evitar que o programa feche assim do nada.
nem sempre o nosso programa ele vai funcionar do jeito que a gente está esperando, certo? Pode estar faltando um arquivo, algo que a gente codou errado, ou o usuário ele pode digitar algo inválido. E ao invés da gente deixar o programa travar, a gente vai usar as exceções para tentar diminuir essa chance de o programa fechar do nada. O try, ele tem o código que pode dar errado. Ele tem alguns erros ali que a gente vai colocar e ele vai definir como que pode tratar, né? E o catch, ele pega o erro e ele trata de alguma forma. Ele vai tentar achar algum jeito de resolver esse erro. Pode ser mostrando uma mensagem para o usuário ou registrando o problema, enfim. Isso vai depender também de como que o programador vai decidir. Isso vai tornar o sistema muito mais confiável e vai evitar realmente que ele feche assim do nada, sem a gente estar esperando. É muito importante a gente usar é, o try e o catch para minimizar esses erros, certo? Agora a gente vai dar uma olhada em boas práticas que facilitam ali o processo de codar e o processo também de entendimento entre nós mesmos, né, quando a gente vê o nosso programa mais organizado, e até mesmo quando a gente está trabalhando em grupo, que a gente precisa ter essas boas práticas para tornar essa convivência melhor, certo? Ou seja, algumas delas são a gente, uma boa prática, adotar nomes expressivos, ou seja, criar uma classe com um nome que seja claro do que ela vai fazer, um método bem claro, com um nome bem explicativo do que ele vai ser, e, e deixar realmente bem claro o que cada parte do nosso programa vai fazer a partir dos nomes, porque isso facilita muito o entendimento. É, a gente também, uma boa prática, é deixar responsabilidades únicas em cada classe, ou seja, não tornar uma responsabilidade de uma classe na outra. Isso facilita para que a gente consiga atualizar uma parte sem precisar mexer na outra, ou deixar tudo um pouco mais fácil de codar mesmo, né? Porque aí a gente não fica com aquela bagunça de conteúdo em cada classe e realmente é algo que ajuda bastante. Criar métodos curtos, é melhor a gente criar um método curto do que vários métodos curtos na realidade do que um método grande, porque fica muito mais fácil da gente melhorar aquele método com ele sendo curto e fica muito mais fácil da gente fazer uma manutenção também do nosso sistema caso seja necessário, porque ao invés de ter que mudar um método enorme que já está sendo usado por várias classes, a gente pode mudar alguns poucos métodos que estão sendo usados por essas classes, mudar só alguns para facilitar ali a parte da manutenção. Também criar um código que seja testável, ter ali algo executável mesmo, para a gente ver se o nosso código está dando certo, né? Para ver realmente ali o código funcionando, para ter certeza de que ele está funcionando mesmo, né? A gente vai ver uma das partes mais importantes da PO, que são os pilares dela. Nós temos o polimorfismo, a herança, o encapsulamento e a abstração, mas a gente vai ver todos esses conceitos separados, porque eles são muito importantes. A gente vai começar com o polimorfismo, que ele parece ser muito complicado, mas a ideia é bem simples na realidade. É como se uma pergunta tivesse respostas diferentes de quem vai responder ela. Na nossa codificação, a gente pode entender isso como um método com o mesmo nome em várias classes, mas cada uma implementa ele do seu jeito. Por um exemplo, a gente pode usar o exemplo que a gente já deu anteriormente dos animais. Eu posso ter uma classe cachorro e uma classe gato, e as duas têm um método chamado emitir som. O cachorro, ele vai latir e o gato vai miar, mas eu não preciso me preocupar em qual animal é qual. Eu só preciso chamar o emitir som, até porque o cachorro ele vai ter um emitir som diferente do emitir som do gato, mas o nome pode ser o mesmo. O polimorfismo, ele ajuda muito quando a gente quer tratar de diferentes objetos, mas de uma forma parecida, deixando que cada um faça a própria versão ali da ação. Uma curiosidade muito legal é que o polimorfismo ele vem do grego e ele significa muitas formas. E que no fundo é realmente isso. Um método ele pode assumir várias formas dependendo do objeto, entendeu? E dependendo do que eu preciso que esse método faça. Sobre herança, a gente pode entender que herança é como pegar algo que já existe e acrescentar alguns detalhes ali. Ou seja, a gente pode imaginar a seguinte situação: a gente tem uma classe chamada veículo com os atributos velocidade e o método acelerar. Quando a gente cria, por um exemplo, a classe carro e a moto, em vez de escrever tudo de novo, a gente faz com que carro e moto herdem os atributos e os métodos de veículo. Assim, eles já vão ter a velocidade, a aceleração, mas eles vão poder ter os próprios atributos e os próprios métodos. Que, por um exemplo, em carro, a gente poderia ter o método abrir porta. Assim, a herança, ela fica sendo usada realmente para um reaproveitamento de código, para a gente não ter que codar tudo de novo ali, e para gerar um sistema de hierarquia e semelhança entre classes mães e filhas, certo? Eh, Seria um jeito muito mais fácil da gente usar eh, essas, essas informações que a gente já tem ali. Que também é um dos pilares da PO, ele é basicamente colocar uma proteção nos dados do objeto. Como assim?
vamos imaginar uma conta bancária. Não faz sentido nenhum a gente permitir que qualquer parte do programa possa mudar o saldo direto. É até arriscado, né? Porque isso pode gerar erro e até mesmo valores inválidos. Em vez de a gente deixar o saldo exposto, a gente deixa ele privado e cria métodos para acessar esses valores privados, que seriam o get e o set. O get, para a gente poder ver o valor que está no atributo ali, e o set, para realmente colocar um valor ali no atributo, certo? Uma das vantagens do encapsulamento é que a gente pode mudar a forma como os dados são armazenados ou calculados por dentro, sem precisar mudar o jeito que os outros usam a classe. Quem usa essa classe vai continuar chamando os mesmos métodos, certo? E um erro muito comum é deixar os atributos públicos. Isso pode parecer mais comum, mais fácil assim no começo, mas vai acabar virando uma bola de neve depois, porque aí qualquer parte do programa vai poder alterar os dados sem nenhuma regra. E aí não faz sentido a gente ter o encapsulamento, certo? Então, encapsulamento é isso. É basicamente para proteger os nossos dados. Então, agora, para a gente falar um pouquinho sobre a abstração, que é o quarto e último pilar da POO. A abstração é como olhar assim, só para o que vai interessar a gente e ignorar o resto. Vamos pensar nisso como um controle remoto, que facilitaria para a gente entender isso. Você sabe apertar os botões e tudo mais para trocar de canal, aumentar o volume, enfim. Mas você não precisa entender toda a parte elétrica por trás para usar aquele controle. E no código é bem parecido. Quando a gente cria uma classe, a gente vai mostrar apenas os métodos necessários, como sacar, ou depositar, enfim. E a gente vai esconder os cálculos internos que vão garantir essa operação. O usuário ele não precisa ter esse acesso, né, total em como está funcionando, mas sim na interface que vai fazer isso funcionar, né? Isso vai deixar o sistema mais fácil de usar e mais simples de manter também, porque quem está usando a classe só precisa conhecer a parte visível, que seria a interface, e não só os detalhes escondidos por dentro dela, certo? Isso facilita bastante. E agora eu agradeço muito pela atenção até aqui. E agora eu vou passar a atenção para Yasmin, que vai explicar para vocês o nosso programa e como que a gente fez e implementou todos esses conceitos já explicados aqui e até mesmo alguns outros. Agora eu passo e deixo a atenção para ela. Muito obrigado. Olá a todos, meu nome é Yasmin Nascimento e eu vou apresentar um pouquinho do nosso projeto. Eu e o Cauã tentamos fazer a Coetagre, mais como se fosse uma lanchonete, e tentamos implementar tudo isso em código Java. Nossas principais classes são pessoa, item menu, pedido e pagamento. Aqui a gente vai ter a nossa classe principal, que vai rodar todo o nosso código. Temos também a nossa classe pessoa, que vai ser uma classe abstrata. A gente vai explorar como que isso aqui tudo funciona. Vamos começar pela classe bebida. A classe bebida, ela vai estender a nossa classe, uma das classes principais, que é a classe item menu. Essa bebida, ela vai herdar todos os atributos que a nossa classe menu tem, como o nome e o preço. E também vai herdar todos os nossos métodos. A classe bebida, além dos métodos herdados pela classe menu, a gente vai ter também o atributo tamanho, que vai especificar o tamanho da bebida. Também temos o método construtor, que vai conseguir construir um objeto de uma bebida. Temos a nossa classe cliente. Ela vai ter a interface que vai tornar possível o cliente fazer reclamações. Aí, caso ele não goste do pedido, ele pode dar uma reclamação ou até mesmo um feedback. A classe cliente, assim como já dito anteriormente, ela vai estender a classe pessoa. E além dos atributos e métodos da classe pessoa, ela vai ter o atributo ID cliente, que é para ter todos os clientes com um ID específico, e também vai ter o pedido, que vai ser o pedido atual do cliente. Temos o construtor do cliente, temos os getter e setters. Aqui é a nossa coetagre, que vai ser o método não, que vai ser a nossa classe principal para a gente rodar todo esse código. E também a gente vai ter a classe descontável. Ela vai ser uma interface que vai ser possível aplicar descontos de acordo com a porcentagem, de acordo com a porcentagem do desconto. Também temos o funcionário. O funcionário ele vai estender pessoa. E também, além dos atributos e métodos herdados, ele vai possuir o cargo e o salário. Atualmente, o nosso funcionário padrão a gente configurou como Carlos Lima, mas seria possível também declarar qualquer outro funcionário com diferentes cargos. Temos os getters e setters e também temos o polimorfismo da classe pessoa, aquele get descrição do cliente também tem aqui. E também temos um método processar os pedidos.
Aqui em item menu, a gente vai utilizar essa classe para fazer a nossa classe lanche e nossa classe bebida. Ela vai possuir os atributos básicos como nome e preço. E também os getters e setters padrões. E também o toString, que vai ser para a gente retornar o valor e o nome do produto. Temos a classe lanche, que assim como a bebida já mencionada anteriormente, ela estende o item menu. A classe lanche vai ter esse método, que é um método construtor que vai cadastrar todos os lanches da Coetagre. Aqui para baixo a gente vai ter todos os getters e setters e também vai ter o override lá do item menu, que vai ser descrever item. Na classe pagamento, a gente vai ter o método processar, que vai pegar todos os dados do pedido do cliente e do funcionário que está fazendo o processamento do pagamento. Aqui a gente tem aquele exemplo lá do try do catch, que é o tratamento de exceções, caso esse código aqui, daqui para baixo, tenha algum erro, a gente vai utilizar o catch para verificar esse erro, e printar na tela para a gente saber de onde que ele está, para a gente localizar esse erro. Temos a classe pedido, ela vai ter uma array, que vai ser possível o cliente pedir mais de um item, né? Porque se a gente não tivesse essa lista, seria complicado de fazer o código. E a lista também vai ajudar bastante a gente. Temos aqui o método construtor, que o pedido ele vai precisar de um parâmetro chamado cliente, que ele vai precisar do nome do cliente, ele vai ter o get, e também vai ter o método de adicionar itens, que vai ser um parâmetro de item menu chamado item. E a gente vai usar a array aqui. Também temos o método de calcular total, que vai que vai somar o valor dos itens. E temos também o método de descrever pedido, que vai ser possível mostrar na tela os itens que o cliente pediu e o valor total da compra. Que o calcular total, que vai descontar o desconto. Também tem o método de calcular total, onde a gente vai pegar o valor total da compra e vai tirar dele o desconto, que também está como parâmetro aqui. Aqui temos uma classe que vai nos ajudar no tratamento de exceções. E por fim, o método, a classe pessoa, que já foi também mencionado nos slides, que ela vai ser a classe mãe do funcionário e do cliente. E agora vamos executar o nosso código. Ele vai exibir um menu bem simples aqui e primeiramente a gente vai precisar cadastrar o cliente. E ele vai pedir o CPF sem o formato que está escrito ali, que é com os 2 pontos e contrassinho. Ok. Ele vai exibir o nome do cliente, o ID e o CPF. E aí a gente vai adicionar itens ao nosso pedido. Eu vou querer um lanche e também eu vou adicionar de novo e também uma bebida. Depois a gente vai lá em finalizar e exibir o pedido. Ele vai exibir aqui que o nome do cliente, é, o nosso lanche, a nossa bebida e o total que ficou. E a gente vai lá em processar pagamento. A gente vai aplicar desconto com 10% de desconto e no final ele vai processar o nome do funcionário, que é o nosso gerente Carlos Lima, com o pagamento do nome do cliente Yasmin Nascimento, com o valor total de 19,8. E também podemos fazer uma reclamação. Ele vai printar o nome do último cliente que fez o pedido e eu vou falar que o copo da bebida poderia ser maior. E ele vai printar a reclamação do cliente Yasmin Nascimento e o que ela falou. Essa reclamação pode ser tanto um feedback quanto alguma reclamação mesmo. Bom, em resumo, foi isso o nosso projeto. Ele tem uma mecânica muito simples de como que poderia funcionar a Coetagre como uma lanchonete. A gente utilizou os principais princípios da programação orientada a objetos. Espero que tenha sido clara em toda a explicação. E é isso.